Mas eu não posso encostar no branco. Não, não acredito. Calma aí. Não acredito! Eu não acredito no tamanho disso! Oi! Um baú! Um baú! Tá. Gente, o desafio é pegar um pedaço de terra. Vamos. Vamos encontrar primeiro vamos encontrar a mansão. Let's go. Tá? Vamos. Gente, o monstro misterioso. Ele me encontra, ele me ajudou a encontrar a mansão! Ah! Oh! Vamos lá. Beleza? Oi, pode me ajudar? Ai! Tá. Gente, eles não me ajudaram, eles me mataram. Então eu chamei meus parceiros. Let's go! True Survival, 100% criativo. Vamos lá, vamos lá. Beleza. Meu Deus, o mestre misterioso. Me ajuda a pegar um bloco de terra, por favor. Me ajuda, por favor, mestre misterioso. Calma aí. Não! Mestre misterioso! Não! Obrigado! Obrigado, mas eu já vi concluído! Isso já vi concluído!